Há remédios que são muito perigosos, causam reações adversas graves. Por exemplo, os teratogênicos, que causam mal para o bebê. A gente pode pensar assim, não, esses remédios não estão mais no mercado. Então sim, porque embora sejam perigosos, eles são a única opção para algumas doenças. Tudo é uma questão de gerenciamento do risco. A farmacovigilância identifica o risco e comunica o risco, para que se possa fazer uma análise de risco e benefício. Vamos ver isso melhor nessa pré-aula agora. Não tem storytelling melhor que a talidomida para explicar o que é farmacovigilância enquanto gerenciamento de risco. Eu tenho aqui em minhas mãos este DVD, é de um filme alemão de 2007 chamado Contergan. O filme é a história de um jovem advogado e a sua esposa. O filho deles nasceu com más formações depois que a esposa tomou Contergan enquanto grávida. E aí, juntamente com um médico em Hamburgo, na Alemanha, esse advogado descobre a causa dessas más formações e ele atua como representante das vítimas no processo judicial contra a Grünenthal, fabricante do Contergan. No filme, como na realidade, a droga foi retirada do mercado depois que as suspeitas sobre relação de causalidade entre Contergan e focomelia foram levantadas e comprovadas. Apesar de eles terem sido considerados culpados, esse caso foi arquivado. A empresa estabeleceu um fundo de compensação, começou com 100 milhões de marcos na época para as vítimas. O governo alemão mais do que dobrou essa quantia, ficou em mais de 240 milhões. E cada vítima recebia cerca de 500 euros por mês como compensação. Aqueles que foram afetados pelo Contergan e não tinham outra renda. Vítimas ao redor do mundo também recebiam, inclusive vítimas brasileiras. No Brasil, aliás, alguns anos atrás, os filhos da talidomida no Brasil deixaram de receber, porque alegou-se que foram outros fabricantes que comercializavam a talidomida aqui no Brasil naquela época. O filme ele tem personagens fictícios, mas a reação adversa à focomelia causada pela talidomida foi real. Na realidade, foi uma das piores tragédias da história da terapia medicamentosa. Começou em 1º de outubro de 1957, quando a talidomida foi introduzida como sonífero e antiemético, propriedades observadas nos testes da Grünenthal. Imagina que beleza! Para grávida, por exemplo, para evitar enjoos. O medicamento era vendido sem receita, foi lançado em 50 outros países, Reino Unido, Canadá, no Brasil. Estima-se que de 12 mil a 15 mil crianças foram afetadas com as deformações nos membros. Interessante que nenhum caso ocorreu nos Estados Unidos, devido a uma lei de segurança mais rigorosa, mas principalmente muito crédito devido a uma funcionária do FDA, a Medical Officer Frances Oldham Kelsey. Essa funcionária ela levantou preocupações sobre a talidomida, mesmo antes que os seus efeitos fossem conhecidos assim de forma conclusiva. Por um período longo, de quase 2 anos, ela bloqueou meticulosamente a aprovação da talidomida nos Estados Unidos, alegando não saber direito quais eram os efeitos adversos. Então não foi aprovado nos Estados Unidos. O FDA saiu desse episódio fortalecido, passou a assumir um papel de protagonista assim, em todas as atividades regulatórias. E isso serviu de espelho também para outras agências começarem a exigir testes mais rigorosos antes de dar o registro de um medicamento. Ao FDA, por exemplo, foi conferida autonomia para caçar licenças para aqueles medicamentos cuja segurança e eficácia eram contestadas. Passou-se a exigir o cumprimento de um longo e rigoroso processo de comprovação da segurança e eficácia de cada substância. Então, a tragédia da talidomida e o fato dos Estados Unidos não entrarem nessa jogada foi um marco regulatório.
Enfim, diante das fortes evidências clínico-epidemiológicas e da ampla cobertura da imprensa, o laboratório Grunenthal, proprietário da patente da talidomida, determinou a retirada do medicamento do mercado alemão. Foi assim que o mundo tomou ciência, de que uma substância comercializada como super eficaz, segura, poderia causar eventos adversos. Isso foi responsável pelo nascimento de cerca, como eu falei, de 10 a 15 mil crianças mal formadas, que ficaram conhecidas como os bebês da talidomida. No Brasil, a talidomida começou a ser comercializada em 1958. Os primeiros casos de malformações a partir de 1960. Mesmo já tendo sido retirado do mercado, mas por total falta de informação, continuou com o produto no Brasil por um tempo. Ele continuou sendo vendido em nosso país, pelo menos até junho de 1962. Nesse período, a talidomida foi comercializada no Brasil por diversos laboratórios, com diversos nomes comerciais. O primeiro foi Sedalis. Lembram da isomeria nas aulas de química orgânica? Especificamente a isomeria espacial? Substâncias com a mesma forma molecular, mas com a posição espacial dos átomos diferentes, fornecem isômeros com propriedades diferentes. A talidomida é um estereoisômero e pode existir em 2 estados enantioméricos, dependendo do estado do carbono quiral. Lembra do carbono quiral? Permitindo que cada forma tenha porções estruturais ligeiramente diferentes. Ambos os enantiômeros, R e S, podem rapidamente se interconverter, a racemização, no nosso corpo. E eles formam concentrações iguais de cada forma. A talidomida ela foi vendida e distribuída como uma mistura racêmica de ambos os enantiômeros. A R-talidomida ela é sedativa e antiemética. E a S-talidomida é teratogênica. Hoje se sabe da influência da isomeria e da quiralidade nos fármacos. Se o fármaco possui um carbono quiral, ele apresenta atividade óptica e, portanto, possui isômeros, que são a imagem especular um do outro, sendo chamados de enantiômeros. E os enantiômeros podem apresentar propriedades químicas diferentes, portanto, efeitos farmacológicos diferentes. Lembra da relação estrutura-atividade? Isso significa que enquanto um enantiômero causa o efeito desejado no organismo, o outro pode não possuir esse efeito ou causar uma reação adversa. Se esses isômeros ópticos estiverem juntos na mistura racêmica, um pode anular o efeito do outro, diminuir o efeito ou até mesmo levar a um efeito diferente do desejado, causando danos à saúde do paciente. É a química orgânica explicando, a farmacovigilância. Mas na época do lançamento da talidomida não se sabia disso. E os controles regulatórios também não eram tão rigorosos como hoje, não tinham as exigências que tem hoje. Não foram feitos testes de teratogenicidade. Naquela época, não era uma exigência regulatória fazer testes de teratogenicidade. Infelizmente, há momentos que a ciência avança à custa de prejuízos. Mas a ciência avança através da análise de dados. O conhecimento de hoje é um acúmulo de experiências. Então nós sofremos com algumas experiências, mas aprendemos. É assim que a ciência avança. E o status da talidomida hoje? Vocês sabem que, pasmem, a talidomida continua no mercado. Ela continua no mercado. Como assim? Aqui que está o pulo do gato para explicar gerenciamento de risco na farmacovigilância. A talidomida é um fármaco perigoso? Muito perigoso. Mas ela tem outros efeitos benéficos? Existem condições clínicas ou doenças onde a talidomida tem indicações com efeito muito bons para os pacientes? Sim, existe. Por exemplo, hanseníase, mieloma múltiplo. Então, há indicações clínicas muito importantes para a talidomida. Esses pacientes que sofrem com essas doenças,
eles não podem se privar disso. Na realidade, a talidomida ajuda pessoas com diversas indicações, não é só hanseníase e mieloma múltiplo. Tem indicação, por exemplo, para aftas orais em pacientes aidéticos, que é um negócio muito incômodo. Lúpus, às vezes em transplantes de medula óssea, ocorre uma doença chamada doença do enxerto contra hospedeiro. A talidomida ela ajuda a não ter rejeição, ela salva vidas. É indicada também para a síndrome mielodisplásica, que é uma desordem sanguínea. Então é interessante que também tem um aviso que parece besta, muito óbvio, mas a bula diz para o paciente assim, ó, se você não sabe por que está tomando talidomida, pergunte para o seu médico. O paciente tem que saber para qual indicação ele está fazendo o uso do remédio. Isso é um princípio básico do uso racional de medicamentos. Então, puxa vida, esses pacientes que sofrem com essas moléstias não podem ficar privados dos benefícios que a talidomida pode trazer para eles. E aí que está. Tudo é uma questão de risco e benefício. É uma balança. Vamos pesar riscos e benefícios. Os medicamentos são perigosos, possuem riscos. Podemos dizer que o remédio possui uma periculosidade inerente. Faz parte da natureza do remédio ser perigoso. Mas se nós soubermos quais são esses riscos, qual é o perigo que o medicamento pode causar, nós podemos informar previamente. Informamos o médico, que vai prescrever o medicamento, informamos o consumidor, o paciente. Quais são os riscos para que se pese na balança? Os riscos e os benefícios. Sempre é uma balança, risco-benefício. É isso que a farmacovigilância faz. Ela informa os riscos. Os riscos são informações necessárias e adequadas, esclarecidas de maneira ostensiva. Se precisar, são colocados sinais de alerta, avisos bem nítidos, bem visual, para alertar. Dando essas informações, a farmacovigilância está exercendo o que preconiza o Código de Defesa do Consumidor, por exemplo. Está lá no Código de Defesa do Consumidor lá. A farmacovigilância ela tutela direitos básicos do consumidor, direito à vida, proteção, direito à segurança. Como eu havia dito antes, o medicamento possui uma periculosidade inerente. Sabemos que é perigoso, mas mesmo sendo potencialmente nocivo, os medicamentos fazem bem às pessoas, curam moléstias, aliviam sofrimento, salvam vidas, então devem ser tomados por quem precisa. Mas o fabricante deve possuir um sistema de farmacovigilância para identificar os riscos e deverá informar de maneira ostensiva e adequada a respeito dessa periculosidade do medicamento. Então isso é farmacovigilância, gerenciamento de riscos. O paciente ele pode esperar o que pode acontecer com o seu tratamento, não pode haver surpresas. Os riscos são esclarecidos na forma de reações adversas, quais são os males que esse medicamento pode causar, contraindicações. O que são contraindicações? Por exemplo, eu sou diabético, eu posso tomar esse remédio? Momentaneamente eu estou com um problema no rim aqui. Nessa condição eu posso usar esse medicamento? Contraindicação é uma condição que serve como motivo para não se fazer determinado tratamento médico. Quem tem aquela condição não pode usar, porque se fizer vai ocorrer um dano para o paciente. É muito importante saber as contraindicações. A contraindicação é o oposto da indicação. A indicação é o que justifica a utilização do medicamento, a contraindicação não o justifica. Outra coisa importante são as precauções. Quais são os cuidados que eu devo tomar? No caso da talidomida, as precauções são ostensivamente informadas. A própria embalagem da talidomida já chama atenção para as precauções. Há um visual aid para chamar a atenção. Tem um monte de avisos. Mostra lá na caixinha. Cuidado, pode causar nascimento de crianças sem braços e sem pernas. Está lá na caixinha. Tem até uma mensagem dramática assim, para chamar mesmo a atenção. Não deixe isso acontecer na sua família. Então chama a atenção. Está escrito em letras garrafais com uma imagem assim, proibido para mulheres em idade de ter filhos. Essas são as precauções.
A bula da talidomida, literalmente, olhem a bula aí, ó, vem assim com relação a precauções. Tá lá. Todos os cuidados devem ser ostensivamente informados. E está na bula. Proibido para mulheres grávidas ou com chance de engravidar. Vejam, senhores, que há alertas para os homens também, para evitar que a talidomida seja passada através do sêmen do homem para a mulher, com chance de engravidar essa mulher. Então, recomenda-se que o homem use preservativo, inclusive por um certo tempo. Veremos mais adiante que, aliás, isso é um tipo de caso de farmacovigilância, que é a exposição paterna. É por causa disso, essa chance de passar o medicamento do homem para a mulher via sêmen, que esse tipo de situação tem que ser reportada. E além de tudo isso, outra atividade de minimização de risco para a talidomida é a sua restrição de uso. Tem até uma lei que proíbe a comercialização da talidomida em farmácias ou drogarias, tem que ser via SUS. Ela é exclusivamente distribuída pelo Sistema Único de Saúde. Além disso, só pode ser dispensada com a apresentação da receita médica. Então, tudo isso são as precauções, minimizações de riscos. E é isso que a farmacovigilância faz. Ela identifica os riscos para poder informar e minimizá-los. Outro exemplo da farmacovigilância identificando riscos e os informando na forma de reações adversas, contraindicações e precauções é a isotretinoína, Roacutan, né? Marca de referência da Roche. O Roacutan é indicado para formas graves de acne. Aliás, é de longe o remédio mais eficaz para a acne. Mas é um remédio perigoso também. Ele é teratogênico. Os pacientes devem ser informados dos riscos. Veja a bula da isotretinoína. Lá está, não deve ser utilizado por mulheres grávidas ou que possam ficar grávidas durante o tratamento. Não é fascinante o trabalho da farmacovigilância? Então tem que identificar os riscos e informar os riscos para a população. Dessa maneira, os pacientes podem fazer o uso do medicamento de forma segura e responsável. Não deve ser legal trabalhar numa atividade assim tão nobre, de promoção à saúde? Mas como se identifica os riscos? É isso que nós iremos ver aí nos próximos capítulos. Como é o processo operacional para identificar os riscos. Aí poder analisar esses riscos e comunicar para as pessoas. Então, assim, através da história da talidomida, a gente pode aprender muito sobre farmacovigilância enquanto gerenciamento de risco. É um medicamento perigoso, mas ele tem indicações clínicas muito importantes. As pessoas que têm as doenças e as situações para essas indicações não podem ficar privadas do medicamento. Então é uma questão de saber os riscos, comunicar esses riscos para poder minimizar o aparecimento deles. É isso que a farmacovigilância faz e nós vamos ver agora como se identifica os riscos, passo a passo, o processo operacional.